Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda e hoje eu vou estar resolvendo com vocês a primeira questão da terceira prova de cálculo que foi dada no primeiro semestre de 2020. A questão é o seguinte: seja f essa função polinomial definida nesse intervalo fechado e considere C um ponto desse intervalo aberto que satisfaz o teorema do valor médio com respeito aos extremos do intervalo de definição. A pergunta é: quanto vale C? Então, quando diz que é com respeito aos extremos, está fazendo referência aos extremos 3 e 3 mais 8 raiz de 3. Então, vamos relembrar o que nos diz o teorema do valor médio. O teorema do valor médio nos diz o seguinte: suponha que f é contínua no intervalo fechado e diferenciável nesse intervalo aberto a b. Então, existe um C que satisfaz essa igualdade. O exercício em questão nos dá por hipótese que C satisfaz essa propriedade, onde B vale 3 mais 8 raiz de 3 e o A vale 3. Então, vamos começar o exercício usando essa condição que a gente já sabe que vale. Então, como o C pertence a esse intervalo 3 até 3 mais 8 raiz de 3, como ele satisfaz o teorema do valor médio com respeito aos extremos, isso é importante, o que a gente tem? Nós temos que vale essa igualdade aqui, ó, f' de C é igual a f avaliado em 3 mais 8 raiz de 3, menos f de 3, isso tudo dividido por 3 mais 8 raiz de 3 menos 3. Ou seja, a f avaliado em 3 mais 8 raiz de 3, menos f de 3, isso tudo dividido por 8 raiz de 3. Vamos chamar isso aqui de equação 1. Então, observemos que o que a gente tem aqui? Primeiro, quanto vale f avaliado em 3 mais 8 raiz de 3? Olhando para a definição da nossa função f, a gente tem que f avaliado nesse valor vale 3 mais 8 raiz de 3 ao cubo, menos 9, que multiplica 3 mais 8 raiz de 3 ao quadrado, menos 7, que multiplica 3 mais 8 raiz de 3 mais 5. Aqui eu vou evidenciar 3 mais 8 raiz de 3 só como uma forma de simplificar os cálculos. Isso que multiplica 3 mais 8 raiz de 3 ao quadrado, menos 9 que multiplica 3 mais 8 raiz de 3, menos 7 mais 5. Isto vale 3 mais 8 raiz de 3. Vou desenvolver esse quadrado aqui, que é 9, mais 64 vezes 3, mais 48 vezes raiz de 3, menos 9 vezes 3, 27, 9 vezes 8, 72, então 72 raiz de 3, menos 7 mais 5, isto é 3 mais 8 raiz de 3. Agora eu vou agrupar esses termos, nós encontramos 167 menos 24 raiz de 3 mais 5. E agora o que a gente faz é distribuir os termos, ou seja, 3 vezes 167 menos 3 vezes 24 raiz de 3 mais 8 vezes 167 raiz de 3 menos 8 vezes 24, raiz de 3 vezes raiz de 3 fica vezes 3 mais 5. Então, isso aqui vale menos 70 mais 1.264 raiz de 3. Então, a gente já sabe quanto vale f avaliado em 3 mais 8 raiz de 3. Por outro lado, quanto é f avaliado em 3? F avaliado em 3, novamente, nós estamos olhando para essa definição aqui. Então, isto é 3 ao cubo, menos 9, que multiplica 3 ao quadrado, menos 7 vezes 3, mais 5. Isto é 27 menos 9 vezes 9, 81, menos 7 vezes 3 é 21, mais 5. Isto aqui é menos 70. Então, olha só, nessa equação 1, a gente já sabe quanto vale f de 3 mais 8 raiz de 3 e f de 3. Então, vamos fazer essa substituição.
Então, logo, substituindo I e 2i em 1, nós temos que a derivada de f em c vale esse menos 70 aqui mais 1.264 raiz de 3, que a gente encontrou, menos f avaliado em 3, que é menos 70. Isso tudo dividido por 8 raiz de 3. Então, isso vai ficar, esse termo vai cancelar com esse termo, 1.264 raiz de 3 sobre 8 raiz de 3, isso é 158. Então, vamos chamar isso aqui de 2. Por outro lado, o que a gente sabe? Como a função f é essa função polinomial aqui, é fácil a gente determinar qual é essa função derivada. Então, quanto vale f' de x? F' de x é a derivada de x ao cubo menos 9x ao quadrado menos 7x mais 5. Isso é 3x ao quadrado menos 18x menos 7. Então, a função derivada avaliada em c vale quanto? 3c ao quadrado menos 18c menos 7. Vamos chamar isso aqui de 3. Então, por 2 e 3, o que a gente obtém? Nós obtemos que 3c ao quadrado menos 18c menos 7 vale 158, ou seja, 3c ao quadrado menos 18c menos 165 vale 0. Aqui, só por simplicidade, eu vou dividir por 3. Então, c ao quadrado menos 6c menos 55 vale 0. A gente sabe como resolver essa equação aqui. Se c satisfaz essa equação, a gente resolve por Bhaskara. Então, nós temos que c vai valer 6 mais raiz de 36 mais 4 vezes 55 é 220. Então, 6 mais essa raiz dividido por 2, que vale 6 mais raiz de 256, vale 16. Então, isso aqui vale 11. Ou, quando a gente está resolvendo por Bhaskara, nós sabemos que ou aqui a gente tem esse sinal de mais ou sinal de menos. Então, ou C vale 6 menos 36 mais 220 dividido por 2, ou seja, 6 menos 16 por 2, que é igual a menos 5. Agora a pergunta é, como que a gente faz para descobrir se C vale 11 ou se C vale menos 5? Para concluir, a gente olha o intervalo de onde o C pertence, o intervalo que C pertence. Nós sabemos, por hipótese, que o C ele pertence ao intervalo 3 até 3 mais 8 raiz de 3. E menos 5 não pertence a esse intervalo. Então, como menos 5 não pertence a esse intervalo e o 11 pertence a esse intervalo, então, concluímos, nós vamos concluir que o C vale 11. Então, vamos só recapitular o que a gente fez. Para a gente conseguir resolver esse exercício, o que a gente fez foi, nós utilizamos, por um lado, o teorema do valor médio, e, por outro lado, a gente usou qual que é a função derivada, avaliamos no ponto C, então foi o que a gente fez aqui. Depois, a gente chegou numa equação de segundo grau, a gente sabe resolver, e para finalizar, para descobrir qual dos valores, nós só olhamos para o intervalo que o C pertence. Como nós sabíamos que C pertence ao intervalo 3 até 3 mais 8 raiz de 3, concluímos que a resposta é C igual a 11. Então, é isso.